Vamos estudar a lição da escola sabatina, domingo. Criação, uma expressão de amor. Nós vivemos hoje no mundo e vemos muitas coisas lindíssimas, maravilhosas, perfeitas, paisagens que parecem quadros, pinturas, assim, fora do comum. Vemos atitudes, por exemplo, dos animais. Vemos que os animais, na sua maioria absoluta, cuidam. Parece que com amor, não sei explicar que sentimento, se há esse sentimento ou não, mas eles cuidam dos seus filhotes, alimentam, buscam proteção para eles, até eles ficarem autossuficientes. Ele ensina todas as coisas. Você observa as flores, os perfumes, as cores, as árvores, tantas coisas maravilhosas que existem. Você olha, por exemplo, o nascimento de um bebê, o desenvolvimento de uma criança, como que ela vai aprendendo, parece que já nasce sabendo algumas coisas. E também vemos como que Deus lida com toda a parte de leis, as leis universais. Vemos nosso planeta, vemos outros planetas, estrelas. E vemos os cientistas medindo, dizendo, olha, se fosse um pouquinho diferente, não ia dar certo, não ia ter vida aqui na Terra. Vemos que o oxigênio, o ar que nós respiramos é exatamente o que nós precisamos. Vemos que a nossa formação, nossos órgãos funcionam de maneira harmônica, sem necessidade de ter algo externo para que o coração batesse, sem precisarmos até lembrar de que o coração precisa bater. Nós respiramos. E até esquecemos que respiramos porque funciona sozinho. Nós ouvimos, nós sentimos o sabor. São coisas maravilhosas. Mas ao mesmo tempo nós vemos no reino animal, um animal matando o outro, sem dó, sem piedade, estraçalha, ataca, devora a sua presa. Nós vemos aqui entre os astros, nós vemos pedaços de pedras voando para lá e para cá. E alguns cientistas com medo de vai bater na Terra. Nós vemos catástrofes como tsunamis, terremotos, chuvas que matam muitas pessoas, montes desabando sobre as casas, acidentes. Vemos que as plantas têm espinhos. Vemos que as plantas podem conter venenos e matar-nos. Vemos que entre os seres humanos pode haver traição, maldade, um explorar o outro, um enganar o outro, a desconfiança, o ciúme, a inveja, o orgulho. Nós vemos as coisas boas misturadas com as coisas ruins. Se nós vermos as coisas boas, nós vamos lembrar de Deus. Mas se nós vemos as coisas ruins,
não lembre de Deus, porque não foi Deus que fez isso. A criação, Deus criou em amor. Deus era obrigado a criar o planeta Terra. Deus era obrigado a fazer tudo o que ele fez aqui no planeta Terra de maneira perfeita? Não. De uma maneira assim, da sua soberania, não havia necessidade. Quantos milhões de mundos, galáxias que ele tem, seres não caídos em muitos outros lugares que ele criou. Não tinha necessidade de criar o planeta Terra, tão pequenininho no universo. Mas, no seu caráter existe duas coisas. O amor. Primeiro, o amor. O amor não pode ficar fechado numa caixinha. O amor não fica dentro da pessoa, para ele só. Isso não é amor. O amor tem que se expressar. Ele tem que extravasar. E Deus é amor. E tudo que ele fez é amor. É perfeito. É harmonioso. Então, o segundo ponto é que Deus é justiça. A justiça é a base do seu trono. E o amor e justiça, a base do amor. Ele não faz uma coisa injusta. Ele não vai fazer uma coisa injusta onde um cordeirinho pode ser devorado por um leão. Ele não faria isso. Porque, apesar de ele criar o cordeirinho e o leão com base no amor, ele não vai criar injustos. Como que um tem garras e dentes, ferocidade para atacar, um outro que não tem nenhuma defesa? Deus não iria criar isso. Como Deus ia criar um coração, um pulmão, um estômago para funcionar e ao mesmo tempo criar um câncer para destruí-lo? Deus é justo. Ao fazer as coisas, ele faz por amor, mas também por justiça. Os humanos são capazes de responder ao amor de Deus, porque são livres. Quando Deus criou o ser humano, foi a base, foi o ápice de toda a criação. Não foram os animais, não foram os astros, por mais lindos e perfeitos que são, as flores, peixes, não. Foi o ser humano. E o ser humano é dotado de livre-arbítrio, de amor também, e de justiça, que é o caráter de Jesus Cristo. Nós somos formados em amor, com liberdade para escolher. E Deus, sabe que se foi por amor, há um risco. Não só dos seres humanos, mas de todos os anjos dos céus, de todos os seres celestiais de todo o universo. Tem a mesma liberdade de rejeitar a Deus. Eu não quero, não concordo com Deus. Então, essa base da criação foi uma expressão do amor de Deus, mas também da justiça. Com base nisso, tudo foi criado perfeito. O ser humano tinha um caráter de Deus. Ele agia conforme o coração de Deus.
Ele pensava conforme o coração de Deus. Ele agradava o seu Criador. Deus manifestava o seu amor e o ser humano respondia a esse amor. Numa sintonia perfeita. Então Deus fala, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E em outro momento, João disse que conhecemos e nós cremos no amor de Deus por nós. Não precisamos inventar teorias. Não é porque existe um paradoxo que aqui nesse mundo existem coisas lindas que ainda sobraram da criação original de Deus, misturado com coisas ruins que Deus não criou. Não é porque existe essa mistura que nós vamos duvidar de Deus. Deus continua sendo Deus de amor. E a maior prova de amor foi ter assumido nossos erros. O erro de não crer em Deus. E vindo pagado o preço e dado a condição de voltarmos a ser a expressão completa, total de Deus, sem nenhuma mancha. Porque só no planeta Terra houve esse problema. E nenhum outro, antes da planeta Terra, muitos outros mundos já existiam há bilhões e bilhões e bilhões de anos. Ninguém teve interesse em desobedecer a Deus, porque não tem sentido isso. Mas por que surgiu o mal? Era o risco que Deus estava correndo? Sim. Mas um risco maior foi dele, de Deus. Porque ele teria que vir aqui resolver esse problema, porque ele é amor e é justiça. E ele veio. Mas somos observados por todos os seres perfeitos, aprendendo o que não se deve fazer. E Deus diz, nunca mais, depois de resolvido o problema aqui do pecado, nunca mais haverá pecado novamente na eternidade. Nunca mais. Que Deus nos abençoe. Nos ajude. Amanhã nós vamos ver o livre-arbítrio, a base do amor. O livre-arbítrio. Alguns até nem concordam. Por que Deus deu esse livre-arbítrio para nós? Vamos ver amanhã, tá? Deus te abençoe, Deus esteja conosco. Amém.